Já fez isso, eu tava meio triste, não sei porquê. Agora me animou. Vamos lá, ó. Gente, hoje eu planejei pra gente geometria analítica, velho. Assim, vou ser bem sincero com vocês, não é muito recorrente, não, mas é um assunto que ele pode vir, né? Assim, aí, se vier alguma questão, cair alguma questão, eu quero que vocês acertem, eu quero que vocês ganhem todas as questões desses assuntos, assim, que não são muito recorrentes. Porque ano passado, assim, eu fiquei meio traumatizado por conta daquela prova, né? Porque foi bem diferente do que a gente já estava acostumado, enfim, né? Vamos lá para a gente poder iniciar. Então, ó, começando geometria analítica. Geometria analítica, a gente vai trabalhar todos os elementos que a gente já vinha trabalhando nas outras geometrias. A diferença é que aqui ela vai se debruçar muito mais em relação às expressões algébricas, ao invés do desenho em si, né? Lembra que geometria plana, em geometria espacial a gente precisava desenhar muito para entender e para conseguir fazer determinadas questões. Na analítica não precisa desenhar, não, é saber calcular mesmo e pronto. Tranquilo? Aí eu trouxe aqui o curso bem focado em Enem, tá, gente? Então vocês não esperem terminar esse curso aqui sabendo, por exemplo, resolver questão do ITA, do IME, SPSEX, EFON, porque não é esse o objetivo, não. Senão a gente perde muito tempo em uma matéria que é muito chata, muito extensa, e o Enem só vai cobrar de você a ideia geral. Então, a gente vai ver uma ideia bem geral mesmo. O que precisar, ver uma coisa mais detalhada, a gente vê, a gente entra nesse detalhe. De resto, vai ser bem foco Enem mesmo, viu? Então, vamos lá. Ó, começando já sem muita enrolação, distância entre dois pontos. Aí, olha só, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que na geometria, toda vez que a gente estiver falando de distância entre ponto, a gente está falando de uma distância que ela é reta, viu? Não estou falando de distância que ela é curva, não. Porque, tipo, Edilson, eu poderia dizer, por exemplo, que a distância entre o ponto A e B, que está aqui nesse plano cartesiano, ele seria essa distância toda aqui, tá vendo? Ó. Mas aí não seria uma distância reta, vocês perceberam? Que aqui ele está dando curva, aqui ele foi e voltou, tá vendo? Não é essa. Se eu estiver falando de distância matemática, eu estou falando da menor distância, ou seja, daqui é de uma linha reta entre dois pontos. Tranquilo? Aí vamos lá, se eles são pontos, significa que eles têm coordenadas num plano cartesiano. Aí percebam aqui, Aline, você tem o ponto A, tem o ponto B. O ponto A tem como coordenadas XA, YA. O ponto B tem como coordenadas XB e YB. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui agora é o quê? Determinar quanto equivale cada distância. Ou seja, vamos supor que eu perguntasse para vossas senhorias aqui quanto equivale deste ponto até este ponto. Vocês com certeza me diriam, ó, que seria XB, que é o todo, menos XA. Então, é esse valor, tá vendo? E aqui, YB menos YA. Muito bem, Aline, isso mesmo. Porque aqui nós não temos o teorema de Pitágoras, aqui, ou aqui nós não temos um triângulo retângulo, então dá para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, esse carinha, não dá? Aí, aplicando o teorema de Pitágoras, não ficaria assim, ó. Distância entre A e B elevada ao quadrado é igual a primeiro cara ao quadrado, então fica xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. O quadrado que está ali, eu vou passar ele para o outro lado em forma de raiz. Aí a distância entre os pontos A e B, vou botar bem grandão aqui, ó, vai ser a raiz quadrada de tudo aquilo. Ó. Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado. Lembrando que a ordem aqui desses pontos não vai mudar não, viu? Porque como eu tenho elevado ao quadrado ali, pouco me importa se vai ficar positivo ou negativo. No final, tudo fica positivo mesmo, né? Então, deixa eu até ajeitar essa... Eita, meu Deus. Deixa eu ajeitar essa casinha da raiz aqui, ó. Pronto, esse radical, para ficar bem bonitinho aqui, tá vendo? Ó? Então, a distância entre dois pontos na geometria analítica, a gente vai determinar utilizando essa expressão aqui, beleza? Vamos lá, me diz aí, ó. Muito bem, isso mesmo, Aline, a variação entre x e y. Quero que vocês me digam e sejam sinceros. Todo mundo aqui e já estudou esse ano geometria analítica? Esse ano eu estou perguntando. Se já tinha estado em anos anteriores, então não conta. Mas esse ano, a Aline disse que sim, Mariana disse que sim. Ellen, tu chegou a estudar geometria analítica? Não, né? Lu também não. Karen disse que bem por cima.
Tranquilo. Até porque, gente, não é um conteúdo muito recorrente, né, velho? Maria Paz disse que já, como já tinha estudado, beleza, mas em maio, né? Ou seja, a aula já se fez mais como uma revisão, né? E bem assim, para você ver de fato o que é cobrado no Enem, de fato. E daí ele disse que só por questões. Beleza, eu já servi mesmo como uma revisão para boa parte de vocês, viu? Teve uma questão dessa no simulado, não foi? Foi isso mesmo. Muito. Justamente, ó, tá bem ligado mesmo. Tô gostando de ver, viu? Então aqui a gente tem, tá vendo? A distância de ponta, a gente vai usar isso. É basicamente isso daqui, tá? Aí vamos supor que ele pergunte para a gente assim, ó. Temos o ponto A e o ponto B, queremos saber qual é a distância entre eles dois. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as coordenadas. Por favor, alguém me diz quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 1. Muito bem, 1,1, ou seja, 1 e 1. E 1 e 1, perfeito. Deixa eu botar meus comentários aqui para ficar melhor, para ficar bem. Muito bem. Ó, e quais são as coordenadas do ponto B, gente? 5,4. Muito bem. Vamos lá para a gente poder fazer agora só a substituição na própria fórmula. Ó. A distância entre os pontos A e B. Eu sempre gosto de anotar a fórmula, viu, gente? Ó, vai ser. Eita, deixa eu botar isso aqui melhor. Ó, xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya também elevado ao quadrado. Aí a distância entre A e B, vai ser igual a raiz quadrada de xb. O x do B, 5, né? Então fica 5 menos o x do A, que vale 1. Ó, 5 menos 1, A ao quadrado, mais y do B é 4, menos y do A, que é 1, também elevado ao quadrado. A distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 4, né? Isso vai dar 5 menos 1, 4, 4 ao quadrado dá 16. E o outro aqui vai dar quanto? 3, né? 3 ao quadrado dá 9. Então, quanto é que vai dar ali dentro da raiz? 25. Muito bem. E a raiz de 25 é? 5. Muito bem. Então, gente, significa que essa distância aqui, ó, entre esses dois pontos vale 5. Aí 5 quanto? Não sei, a unidade que ele me disser. Tranquilo, gente. Isso aqui é bem de boa, né? De boa, de boa, de boa. Certinho? Deixa eu até tirar um print aqui para eu poder mandar lá para o grupo, porque eu sei que tem uma galera que sempre pede depois para ficar mandando. Embora eu sempre mande as anotações, parece que tem gente que não abre as anotações lá. Eu acho que está com dificuldade de abrir. Eu só não mando, minha gente, as anotações em forma de imagem, senão vai flodar muito o grupo, sabe? Vai ficar, por exemplo, umas 20 imagens de uma vez só, aí é meio chato, né? Ficar mandando muitas, senão o pessoal pode se incomodar. Pronto, já mandei aqui as duas, porque quem quiser ir anotando, vai anotando junto. Aí, beleza, a gente viu distância entre pontos, que é aquilo ali que o Enem pode cobrar da gente. Bem simples. Vai te dizer ali qual é a distância entre dois pontos e um determinado eixo de coordenadas. Aí, inclusive, o Enem, muito difícil, ele vai te passar, ele vai te cobrar, de fato, a aplicação da fórmula em si. Eu vou mostrar já já o que é que vai ser, beleza? Isso, Aline, muito bem, seria o N, isso mesmo. Aí agora o que a gente vai estudar aqui vai ser o coeficiente angular. Aí coeficiente angular, vocês lembram lá que a gente tinha na função afim, não era isso? A gente tinha, na verdade, na função afim e na função quadrática, não era isso? Aí, ó, a y seria ax mais b. Vocês lembram disso, não era? Que aí na geometria analítica a gente chama o coeficiente angular de n, viu? Então fica mx mais b. Lembrando, n e a aqui nesse caso fazem o mesmo papel. Isso mesmo, Aline, certinho, viu? Aí fica, ó, coeficiente angular. Gente, quando eu estou falando de coeficiente angular, eu estou falando, de fato, do que vai determinar, Denise, a angulação dessa minha reta, tá? Porque quando eu estou falando de geometria analítica, por agora, eu estou falando dela aplicada à reta, única e exclusivamente à reta, beleza? Pode perceber aqui que a distância entre dois pontos que a gente viu vai ser uma distância reta. Aqui do mesmo jeito, tá? Se eu estou trabalhando o coeficiente angular, eu também estou trabalhando uma reta. Aí vai ser, nesse caso, uma equação do primeiro grau. E aí lembra que o que esse coeficiente angular fazia era inclinar ou desinclinar essa minha reta, né? Era deixar esse ângulo mais fechado
ou ângulo mais aberto, era o que ele fazia. Aí, então, significa que esse coeficiente, ele vai trabalhar esse ângulo de cá, não é isso, ó? Que ele vai estar trabalhando. Aí eu quero que vocês me digam, em relação, porque isso daqui dentro, vocês têm um triângulo retângulo. Então, dá para aplicar aqui as relações trigonométricas, não dá para a gente fazer isso? Aí eu quero que vocês me digam, por favor, analisando esse cara aqui, ó, xb menos xa, em relação ao ângulo alfa, ele vai ser o quê? Esse triângulo. Cateto adjacente. Muito bem. Quanto o yb menos ya? Cateto oposto. Muito bem. Quando tu tem cateto oposto e cateto adjacente, qual é a relação trigonométrica que tu usa? Tangente. Muito bem. Então a gente diz o seguinte, ó, que a tangente de alfa, ela vai ser igual a o yb menos o ya dividido pelo xb menos xa. E olha que coisa interessante. Eu não quero determinar a angulação, poxa. Então, a tangente desse ângulo vai ser o que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? Vai ser esse coeficiente. O coeficiente vai ser a tangente do ângulo que está ali. Aí eu posso substituir, ou seja, eu posso dizer assim, ó, que o n ele vai ser igual a yb menos ya, ou seja, a variação, né, entre os y's dos dois pontos, dividido pelas variações dos x, ó. Xb menos xa. Isso aqui é o que vai ser o coeficiente angular. Beleza? Aí lembrando que talvez, se você encontrar uma questãozinha do Enem mesmo, mais bem elaborada, ele pode te passar ele pode te cobrar essa relação aqui, ó. Certo? Que muitas vezes ela não é muito comum, ó, sobre a tangente. Mas eu preciso apenas que vocês aprendam e entendam isso, viu? Que vai ser a tangente, porque vai ser o que vai estar trabalhando essa nossa angulação. Beleza? Diz aí se deu para entender até agora, gente, o que nós falamos. Easy Biz Lemon Squeeze. Perfeito, velho. Menina, até em inglês o cara falou, velho. Agora, a gente viu aqui coeficiente angular. Mas vamos supor, se a pessoa te peça lá, a questão te peça, para determinar a equação geral da reta, certo? A gente vai ter que usar, olha só, a gente pode usar esse método aqui utilizando o determinante, certo? De matrizes. Muito bem, isso mesmo, Aline. Certinho? Tanto a gente pode utilizar esse do coeficiente angular, que ela também funciona, beleza? Vai ser, mas nesse caso, esse do coeficiente angular, a gente vai encontrar, na verdade, a equação, é mais fácil a gente encontrar a equação reduzida do que a geral, né? Aí, para encontrar a geral, normalmente a gente diz que é interessante a gente usar o determinante, beleza? Mas já para usar também o coeficiente angular, certo? Para poder ficar com essa carinha aqui, tá vendo? Inclusive, gente, ó, a diferença da equação geral para a equação que ela é reduzida é só porque a geral, ela coloca todo mundo de um lado só da igualdade e igual a zero, tá vendo? Enquanto a equação reduzida, a gente iria aqui, tecnicamente, isolar o y. A gente encontraria a equação que ela é reduzida, beleza? Tranquilo, tranquilo, né? Aí vejam só, aqui a gente faria assim, ó. Para fazer isso aqui, a gente teria que calcular o determinante. Quem lembra como é que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3x3? Não faço ideia. Isso daí foi na época da pandemia. Foi, né? Repete a coluna, né? Um lado da coluna. Muito bem, isso mesmo. Ó, primeira coisa, só para a gente identificar aqui, ó. Ó, só para a gente poder identificar aqui, olha só. Percebam. Para a gente determinar primeiro a ordem dessa matriz, a gente vai contar primeiro o número de linhas. E o número de linhas vai ser o que está na horizontal. Então, percebam, na horizontal eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, ela vai ser uma matriz de ordem 3, boto o x para dizer o por. Agora eu vou contar as colunas. As colunas estão em pé. 1, 2, 3. Então, isso aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. Para a matriz de ordem 3 por 3, eu uso a regra de Sarros, que diz assim, eu vou pegar a primeira e a segunda coluna e vou repetir. Então, a primeira coluna aqui, os elementos são x, xa, xb, e a outra y, ya e yb. E tudo isso aqui tem que dar zero, tá? Esse determinante, inclusive. Aí, para fazer o determinante, eu faço assim, ó, pego todas as diagonais principais e multiplico. Aqui fica x vezes ya
vezes 1 dá x, YA, e aí o 1 desaparece. Aqui do mesmo jeito, ó, fica mais Y, XB, aí quando eu multiplico por 1, some. Aqui vai dar XA vezes YB. Ou seja, vocês vão perceber que quando a gente for calculando essa paradinha aqui, né, essa criaturinha, a gente vai ter que chegar em uma coisa muito próxima a isso daqui, ó. Ó, a gente vai chegar y menos, no caso, YB menos YA igual a n que multiplica XB menos XA. Tá vendo? A gente vai chegar numa criatura mais ou menos assim, depois que a gente fizer o determinante inteiro, e algumas simplificações que não vêm nem ao caso, né, gente? Aqui para a gente poder não estar perdendo muito tempo. Mas aí o que eu preciso que vocês identifiquem aqui legal são esses coeficientes que estão aqui. Porque futuramente, quando a gente for estudar distância entre outros elementos, a gente pode precisar do A, que vai ser justamente o cara que está ao lado do X. Isso sempre vai ser na equação geral da reta, preste atenção nisso. O B vai ser sempre quem está pertinho do Y, que vai mudar um pouco em relação ao estudo que a gente havia feito de função afim, e o C vai ser o termo independente, beleza, gente? E se eu quisesse determinar a equação reduzida, eu só deixaria o Y de um lado da igualdade. Deixa eu ver se eu botei, pronto, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei uma questão para que a gente determine aqui qual vai ser a equação, tanto a geral quanto a reduzida dessa reta aqui. Vocês lembram que antes o que era que a gente fazia? Antes a gente determinava os pontos e criava os sistemas de equação. Aqui agora não precisa mais fazer isso, certo? Por quê? A primeira coisa que vocês vão ter que aplicar aqui, que eu recomendo, na verdade, né? Você faz do jeito que você quiser. Mas eu recomendo que a primeira coisa que vocês façam é determinar o coeficiente angular. Qual era a mesma fórmula do coeficiente angular? Qual era, Edilson? M igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Muito bem, tá vendo? Ó? Menos XA. Perfeito. Bora identificar aqui agora os nossos... pronto, Ellen, poderia ser tangente, mas só seria tangente se ele tivesse passado o ângulo, beleza? Quando eu não me passar o ângulo, aí eu uso a ideia dos pontos, beleza? Me digam aí, por favor, quais são as coordenadas desse ponto? Primeiro que eu vou chamar ponto A e ponto B, viu? 1 e 1. Muito bem, 1 e 1. E do outro aqui, quanto é que fica? 4 e 6. Muito bem, 4 e 6. Bora substituir? Vai ficar assim, então, ó. YA menos YB. No caso, YB menos YA. YB é 6, menos YA, que é 1. Tudo isso dividido pelo XB, que é 4, menos o XA, que é 1. Então, fica 5 em cima, 3 embaixo. Olha quanto é que dá aqui o coeficiente angular. 5 terços. Aí, percebam, não apliquei uma vez o coeficiente, aí eu posso fazer isso daqui, ó, para determinar. Então, apliquei uma vez, para determinar a equação, eu vou aplicar de novo a mesma fórmula, ou seja, eu aplico o coeficiente angular 2 vezes. Mas agora o que eu vou fazer é pegar o YB e trocar ele simplesmente por Y. Deu para entender isso, gente? Então, fica Y menos YA dividido por X menos XA. Ou seja, eu esqueço o ponto B e vou usar apenas o ponto A, aplicando de novo a mesma fórmula. Aí vai ficar, quanto é que é o coeficiente angular que a gente fez? 5 terços, 5 né? 5 terços. Mas, Fabrício, na fórmula que você fez que transferiu a tangente, não era YB menos YA e XB menos XA. Isso, Edilson, só que agora você vai reaplicar, só que não levando em consideração o B. Por quê? Porque agora a gente vai encontrar a equação. Ah, tá. Beleza? Aí dava para fazer pela matriz também, que já encontrava direto. Certo? Mas fazendo por essa forma, ou seja, usando o coeficiente angular, tem que aplicar a fórmula 2 vezes. Mas na segunda vez, vocês vão entender isso. Aplica-se 2 vezes a fórmula, mas na segunda vez, vocês não vão considerar o ponto B. Deu para entender isso, gente? Certinho? Okay. Deu, né? Muito bem. Então, vamos lá, ó, reaplicando. 5 terços igual ao Y, deixa o Y mesmo, porque o YB não vou levar em consideração. Menos o Y do A, que vale 1. Tá vendo aqui, ó? Vale 1. Tudo isso dividido pelo X, menos o X do A, que também vale 1. Aí eu vou
meio pelos extremos. 3 vezes y, tá vendo? Vai ser 3 vezes y menos 1 igual a 5 vezes x menos 1. Aí faça a distributiva, fica 3y, se liga aqui, gente, ó, presta atenção, viu? Menos 3 igual a 5x menos 5. Aí, vamos lá, quer determinar a geral, aí a geral vai ficar assim. Vou até mudar a cor aqui, botar um mais escuro, ó. Vou determinar aqui a equação geral. Aí, a geral, eu tenho que botar todo mundo de um lado só da igualdade. Aí vai ficar assim, ó. 3y menos 3, passa o 5x negativo, passa o 5 positivo, deixa todo mundo igual a zero. Aí vai ficar 3y menos 5x, menos 3 com 5 dá mais 2. Pronto, aqui nós temos a equação geral. Digam aí se deu para entender. Essa daqui vai ser a equação geral, que está todo mundo igualado a zero. Ok. Sempre deixar o y meio x vezes 100? Sempre. Na segunda vez, o Lu tem que desconsiderar, viu? Tem que desconsiderar. Não pode tipo, desconsiderar o A, não? Só pode o B? Não. Assim, se você quiser, só que ao primeiro aquilo, Lu, ele precisa necessariamente não ser nenhum ponto. Precisa ser o x e o y. Beleza? Eu poderia botar assim, ó, y menos yb, por exemplo. Eu poderia tranquilamente, viu? Mas o primeiro precisa necessariamente ser só o y e o de baixo também. O primeiro precisa ser o x. Essa é geral. Se fosse reduzida, olha, na reduzida, a gente vai isolar o y. Aí, ou seja, eu vou pegar essa daqui, ó 3y menos 5x mais 2 igual a 0, e aí eu vou deixar só o y de um lado da igualdade. Como é que eu passo essa bagaceira toda, aquele lixo? Mais 5 e menos 2. Muito bem, tá vendo? Então fica 5x menos 2, mas eu tenho que deixar só o y de um lado. Como é que eu passo esse 3? Dividindo. Muito bem, ó. Então, essa daqui é a verde é a reduzida, e a azul é a geral. Ellen, justamente. Beleza? Eu gosto de deixar o 1, Oi, Lulu, diga aí. É 3 embaixo. Eita, é 3, desculpa, gente. Agora foi. Muito bem. É isso, Ellen. Eu gosto de deixar o A porque fica mais fácil, porque normalmente é o que vem primeiro, né? Aí são coordenadas bem pequenininhas. Aí fica muito mais fácil mesmo, não precisa de tanta simplificação, né? Aí na outra, se a gente usar outro ponto, tem que encontrar a mesma coisa. A diferença é porque vai ter que simplificar no final, entendeu? Aí eu não gosto muito, não. Aí por isso que eu prefiro deixar ali logo tirar o B, certo? Que seria tecnicamente o segundo ponto. Diz aí se deu para entender, velho. Ficou muito confuso. Eu espero que tenha dado para entender certinho. Olha, ele disse que deu. Lu, tudo ok? Lu também certinho. Clarinha, tudo ok? Denib, tudo ok? Edilson também? Aline também? Mari? Pronto, Sussu também. Beleza, gente. Então, estando tudo ok, vamos passar adiante. Então, daqui a pouco eu boto umas questões Enem, viu? Para vocês sentirem como é que é. Na verdade, o Enem vai cobrar bem mais simples do que isso. Bem mais simples mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Agora, vamos supor que a questão queira me pedir ali como é que faz para determinar ponto médio. Primeira coisa, gente, ponto médio vai ser o ponto que vai dividir, vou botar aqui, ó, divide um segmento de reta em duas partes iguais. Em duas partes iguais. Então, ó, eu tenho aqui, tá vendo? Vamos supor que eu botasse aqui, ó. Dissesse que isso aqui era o ponto A e esse daqui o ponto B. Ou seja, isso aqui que eu vou pintar de verde seria o segmento AB. Eu posso pegar esse segmento AB e dividir ele no meio. Aí, para eu dividir ele no meio, eu preciso ter um ponto. Vocês concordam comigo, né? Então, sei lá, esse ponto seria um ponto M, por exemplo. Esse ponto M aqui, clarinha, não ia ter que ter um X aqui, que eu vou chamar de X do M, e não teria que ter aqui um Y, que eu posso chamar de Y do M. Aí a gente consegue determinar quais são as coordenadas desses pontos, sabiam disso? Porque, vejam, toda vez que eu quiser as coordenadas do ponto médio, vocês vão dizer assim, ó, que o ponto M, que é o ponto médio, ele vai ter como coordenadas o XM e o YM. Aí esse XM, a gente pode determiná-lo fazendo assim, ó,
pegando o x do primeiro ponto, somando com o x do segundo ponto, como eu quero calcular a média, dividir por quanto, então? Se a média... 2. Muito bem, tá vendo? Essa daqui é a primeira coordenada. Aí a segunda coordenada não tem diferença, não. Vou pegar o y do primeiro ponto, ou do segundo, tanto faz a ordem, porque é soma. Tudo isso eu vou dividir por 2. Aí, tem as duas coordenadas aqui. Eu vou encontrar o ponto que está bem no meio mesmo, tá vendo? Aí eu tenho aqui o ponto médio entre eles. Diz aí, tudo ok até agora, velho? Ou alguma Tudo complicação? ok. Tudo ok, né? Negócio Porque... é pegar uma questão, Enem. Bom, daqui a pouco a gente chega lá, fique tranquilo, daqui a pouco a gente chega para vocês Já entenderem. estou nervoso. Não, hoje fique tranquilo, velho. Bora estudar agora uma paradinha que talvez ele cobre da gente, que vai ser que vão ser, né, no caso, as posições relativas entre retas. Ó, posições relativas entre retas. Olha, porque nós temos duas principais, né? Quem lembra quais são as duas principais posições relativas entre duas retas? Ó, se eu digo para vocês, essa daqui é a reta R e essa daqui é a reta S, quando elas não Paralelas. se tocam. Muito bem. Então, o primeiro tipo, paralelas. Ó, Paralelas. paralelas, tá vendo? Aí, duas retas é muito bem ali, paralelas e perpendiculares. Duas retas, gente, serão paralelas quando o seguinte, vejam só. Elas serão paralelas, ou seja, não vão se tocar quando o coeficiente angular da primeira reta for igual ao coeficiente angular da segunda reta. Aí a gente diz que elas são paralelas. Tá vendo? Isso aqui é o que significa matematicamente. Não visualmente, mas matematicamente, tá vendo? A parte algébrica que vai explicar isso. Duas retas vão ser paralelas quando os coeficientes forem iguais. Por exemplo, ó, se eu tiver essa reta aqui, ó, y é igual a 4x mais 8, e tiver uma outra reta aqui que seja 4x menos 9. Estão vendo essas duas retas? São impossíveis, essas duas retas, é impossível aqui que elas duas se toquem, porque elas possuem, eu quero que vocês me digam, qual é o coeficiente angular dessa primeira reta? 4. Muito bem, o da segunda, Edilson? 4. Muito bem, se os coeficientes angulares são iguais, é porque elas possuem uma posição relativa do tipo... Paralela. Muito bem, são duas retas paralelas entre si. Ó, aí, pontos colineares também ali na mesma coisa, viu? Beleza? Ó, tá vendo aqui, a gente já tem a ideia da posição. E a segunda ali que a Aline passou para a gente vai ser perpendicular. E aí, duas retas, gente, são perpendiculares quando fazem 90 graus entre si, viu? Perpendiculares. Eu vou até botar aqui, ó, o exemplo, ó. Ui, desculpa. Tenho a reta R e vou botar aqui uma reta S. Aí vamos supor que o ângulo aqui entre elas, 90 graus, elas duas são perpendiculares. Aí no perpendicular, minha gente, é diferente, viu? A gente diz assim, ó, que quando a gente fizer o produto entre os dois coeficientes, esse produto tem que necessariamente dar -1. Aí quando dá -1, elas são perpendiculares. Por exemplo, não entendi. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Botar o primeiro sendo y igual a menos... Pronto, vou botar assim. 1/2 de x mais 8, e o y, o outro aqui, sendo 2x, ou melhor, menos 2x, mais 6. Vamos lá. Qual é o coeficiente angular dessa primeira reta? O meio. Muito bem. Ó. Vou botar assim, ó, m1 igual a 1/2, viu? E qual vai ser o do segundo, Lu? Menos 2. -2. Muito bem. Bora fazer a multiplicação. Ó, vou pegar 1 sobre 2 vezes -2. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 2 sobre 2. Isso, que dá -1, né? Yes. Perfeito. Se o produto deu -1, é porque elas são retas o quê? Perpendiculares. Muito bem, tá vendo?
Aí isso daqui o Enem já pediu, viu? Inclusive em questões aí consideradas questões bem difíceis, mas foi difícil porque a galera acaba deixando isso aqui passar, entendeu? Porque acredito que isso aqui é mais para um vestibular mais tradicional e na verdade não. O Enem pode muito bem querer que a gente faça uma situação dessa, viu? Ele pode dizer, por exemplo, eu quero que lá fulano quer criar uma rua que seja paralela à outra, ou que seja perpendicular à outra. Aí talvez a gente precise disso. Beleza? Deixa eu tirar um print aqui para poder passar para vocês lá. Que vocês já não precisam ficar aqui tentando copiar tudo, né? E nem sempre dá tempo. Por conta do horário, para eu liberar vocês tão tarde também. Ó, deixa eu passar aqui. Aí, ó, vimos essas posições relativas entre retas. De boa. Agora a gente precisa aprender como é que faz para determinar a área de triângulo. Não só de triângulo, claro, né? Vou mandar também, ele, viu? Ó, não só de triângulo, mas de qualquer tipo de polígono, porque boa parte desses polígonos a gente pode dividir em vários triângulos, não é isso, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui é isso, certo? Então, ó, quando eu quiser determinar a área de um triângulo, a gente vai dizer o seguinte, ó, que vai ser igual a o módulo do determinante dividido por 2. Vai ser basicamente isso, ó. Beleza? Então, vejam, quem diabo vai ser esse determinante aqui, Fabrício? Vai ser isso daqui, ó. Deixa eu até botar aqui, ó, no plano cartesiano. Vamos supor que eu tivesse um plano cartesiano aqui, x e y. E dissesse para vocês aqui que eu tenho esse triângulo aqui bonitinho, ó. Deixa eu botar esse triângulo. Aí eu vou dizer que os vértices são A, B e C. Tranquilo? Aí depois, ó, eu consigo identificar que cada um desses pontos tem suas coordenadas, ó. O ponto A tem XA e YA, o ponto B tem XB e YB, deixa eu botar aqui, ó, XB e YB, e o C do mesmo jeito, cara, vai ter aqui XB, ou XC, desculpa, e YC. Tranquilo? Aí eu vou dizer para vocês aqui que esse determinante, ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser XA, YA, 1, XB, YB, 1 e XC, YC, 1, tá vendo? Isso aqui é que vai ser o determinante, ó. Ou seja, eu vou pegar os 3 vértices e vou calcular o determinante entre eles, tá vendo? Muito parecido com o quê? Com a reta, né, que a gente viu? A mesma ideia. E aí, esse determinante, depois a gente só divide por 2. Lembrando, se o determinante der negativo, calcula o módulo, ou seja, o positivo, viu? Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse triângulo aqui, aí eu quero saber qual é a área dele. Tranquilo? Primeira coisa, já determina aqui logo quais são as coordenadas de cada ponto. As coordenadas do ponto A, quanto é que vale? Desculpa. Vai ser 2 e 2. Muito bem. Coordenadas do ponto B? Menos 4, menos 6. Muito bem. E o do C? 4 menos 12. Muito bem. 4 e menos 12. Bora montar, quero calcular a área dele, ó. Então, eu vou ter que montar o determinante, tá vendo? Aí, montando o determinante, fica assim, né, Wilson? Ó, 2 e 2, depois 1, vê se todo mundo entendeu isso, de onde eu tirei esses pontos. Esses dois. Tá ok. Deu, né, ok? Aí, depois, quanto é que fica embaixo? 4 menos 12 e 1. Muito bem. Bora botar logo o B, que é menos 4, menos 6 e 1. Você quer o B, desculpa. Menos Né? 4, E depois? menos 6 e 1. Muito bem. 4 menos 12 e 1. Muito bem. Aí tem que calcular o determinante. O que é que eu faço aqui? Regra de Sapos, né? Isaías Adilson? Repete as 2 primeiras Muito colunas. bem, 2 menos 4, 4. 2 menos 6 e menos 12. E aqui agora eu faço a multiplicação entre essas diagonais. Ó. Então, vai dar a diagonal principal primeiro aqui, ó, tá vendo? Bora fazer. 2 vezes menos 6. Menos 12. Muito bem, menos 12. Aí agora que vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4. 8. 8, muito bem. E por último aqui, quanto é que vai dar esse produto? 4 vezes 4 vezes 12, 48. Muito bem. Bora fazer agora do lado de lá. Vai ser inclusive,
a diagonal secundária, viu? Vai ficar 2 vezes menos 4. Menos 8. Muito bem. Aí, inclusive, uma dica, gente. Do lado de cá não deu menos 8. Toda vez que for a secundária, a gente vai ter que mudar o sinal. Então, não deu menos 8. Então, para cá, vai descer 8 positivo. Só quando for a secundária, viu? Aí, se você quiser, para não se embananar, faz com sinais normais, mas depois lembra que tem que ser a diagonal, a soma da diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu prefiro fazer mudando o sinal. Então, a secundária não tinha dado menos 8, então fica 8 positivo. A mesma coisa, quanto era que daria essa multiplicação aqui, ó? Mais 24. Daria Menos 24. Não, menos Aí, como é que 20. Não, Mais 24. É, porque dá. não, 12 Fabrício, dá vezes menos 24. E aí Isso, o dá resto menos dá mais 24. 24. dá menos Só 24. que- E como é que ele desce? Ele Vai vai lá. ser positivo, sabe? 24. Muito bem, tá vendo? Foi isso que o Lulu tinha dito. Ela já falou 24 tá. direto, porque ela já inverteu, entendeu? E aqui, ó, quanto era que daria só fazendo essa multiplicação? Só a multiplicação. Daria menos 24. Muito bem. Como dá menos 24 é na secundária, desce como? 24. Muito bem, tá vendo? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Vou juntar esses elementos aqui, ó, tá vendo? Juntando esses elementos, quanto é que dá? Vê aí. Esse azul escuro. 52, né? Confiram, viu aí? Certo. Mas eu acho que aquele azul vai dar 52 vezes, porque vai ficar menos 12 mais 8 dá menos 4. É 44, não? Não 44, né? Desculpe. 44, já é ruim. Fica 44 aqui. E o roxinho, quanto é que dá? 56? 56. É isso que dá 48 mais 8, 56, isso mesmo. Isso. Aí agora, ó, aqui, o que é que a gente vai ter que fazer? Calcular o determinante. O determinante é a soma desses dois, ó. Então fica 56 mais 44. Quanto é que dá isso, hein? Dá 100. 100. Olha, eita coisa boa. Aí, ó, beleza. O determinante, que é o desão, deu 100. Aí eu quero calcular a área. Pô, a área tem que ser o módulo desse determinante dividido por 2. Então eu pego 100 dividido por 2, aí vai dar 50. Então, significa que a área desse triângulo é exatamente 50. 50 unidades de área. Zé, se deu para entender? Quais seriam as unidades diárias, Fabrício? Edilson, ele teria que te dizer quais são as unidades de medida que está sendo usada ali. Ele te diria, por exemplo, é tudo em metro, quilômetro, decímetro, centímetro, hectômetro. Beleza? All right. Ok? Inclusive, lembra, né, ó, que se a gente fosse fazer a conversão, ó, isso aqui, ó, ficaria assim, né, gente? Ó, nós teríamos o hectômetro, depois teríamos o decâmetro, depois do decâmetro, quem era que vinha? O metro normal. Isso, depois. O Decímetro. decímetro, Centímetro. centímetro e milímetro. Muito bem, tá vendo? Porque eu não sei o nome, eu só decoro cagada de cocô mole. O quê? Você nunca ouviu isso? Não. Você coloca ali o quilômetro. Faltou quilômetro. Foi que é a frente. Nunca ouvi isso, Edilson. Desculpe, viu? Pois Tá eu vendo isso aonde? desde ter pra ouvir isso. Cagada de cocô mole. É assim que eu decorei. Tá. Meio traumático, né? Não, mas é normal. Eu me lembro, não sei qual foi o professor, se foi Ferreira, se foi o professor, há muitos anos atrás. Muitos anos, acho que ainda estava no nono ano. Cruzes. Cruzes, hein? Meu Deus. Ah, deixa eu mandar logo o negócio lá que ela tinha pedido. Ah, pobre. De ponto médio, velho.
Ela já ir copiando, porque tem gente que já gosta de pegar isso aqui e escrevendo em cima, velho. Muito bem, vamos, go, ó. Deixa eu botar aqui. Eita, meu Deus, não vai sumir. Assumiu, muito bem. Agora, ó, olha, estudamos, é importante que funciona, né, DDB? Mas nunca tinha ouvido, não, viu? Depois eu vou pesquisar sobre essa rimazinha. Ver se eu consigo até ensinar os meninos da turma básica melhor. Então, ó, tem aqui. Agora a gente terminou o estudo da reta, vamos estudar a equação dessa circunferência, tá, gente? A equaçãozinha dessa circunferência. Aí, olha só, a equação da circunferência a gente vai deduzir ela, porque tem gente que tenta decorar tudo, essas equações, mas na minha concepção, o que a gente precisa decorar de analítica para o Enem é só a parte de cônicas, que eu queria muito que desse tempo de trabalhar tudo hoje. Eu não sei se vai dar tempo. Se não der, tranquilo, a gente termina semana que vem, viu? Mas, assim, a única coisa que precisa decorar mesmo são as cônicas. Tirando isso, de resto, tem que aprender a você tem que entender, sabe como é? É melhor entender, vale muito mais a pena, que é isso que o Enem vai te cobrar. Se você consegue aplicar aquilo ali em um determinado contexto. Para aplicar naquele contexto, tem que ter, de fato, entendido como é aquilo. De resto, mesmo a parte de cônicas que a gente vai ver, tipo, a parte de elipse, hipérbole, sabe? Parábola, e tudo a gente meio que decora mesmo, entendeu? Pelo menos sabe a diferença entre uma e outra ali. Ah, não tem muito segredo, não. Ah, vamos lá, o que é que vocês... Ó, analisem aqui comigo. A circunferência, a característica dela não vai ser essa daqui, gente, aqui. Qualquer distância do centro até a borda dela vai ser sempre o que a gente chama de raio. Não era isso? Então, sim, significa que a distância... Olha, Dilson, eu posso dizer, então, que a distância entre o centro, que eu estou chamando de P, e de C, desculpa, o centro, que eu estou chamando de C, e o ponto P, que está ali na borda, tem que ser igual a quanto essa distância? Ao raio. Muito bem, o raio. Como era que eu calcularia a distância entre dois pontos? Por exemplo, distância entre A e B. Seria M igual a Y, a X em cima. YB menos YA ao quadrado. Isso. Sobre XB menos XA. Não, isso aí seria o coeficiente, Adilson, a distância entre os dois pontos. Termina aí, Lulu. Mais XB menos XA ao quadrado. Muito bem, tá vendo aqui, ó? Aí só que agora a gente vai ter que fazer para o ponto CP, tá vendo? No caso, para os pontos C e para o ponto P. Bora lá, vou botar aqui no cantinho, ó. Vou até fazer de black aqui, ó, para não chamar muita atenção, ó. Distância entre os pontos C e P. Bora lá. Ó. Ficaria assim, né, ó? Então, nesse caso, y do P menos y do C ao quadrado mais x do P menos x do C ao quadrado. Diz aí se todo mundo entendeu isso até agora. Se está ok. Tá, né? Olha, então isso aqui vai ficar assim, né? Ó. Quando é que é o y do P? Bora aqui para a gente já identificar essas coordenadas. Qual seriam as coordenadas do ponto C aqui? Seria CX e YC. Muito bem. E o do P? X e Y. Muito bem, tá vendo? X e Y. Eita, coisa boa. Então vai ficar assim, né? Ó. Nesse caso, y do P é o próprio y, então fica y menos, olha. Cadê o y do C, que é o y do centro mesmo, né? Isso ao quadrado mais x menos x do centro, beleza? Aí, olha só, eu disse para vocês ali em cima que a distância entre esses dois pontos era o raio. Então, voltando a essa fórmula aqui, ó, a gente pode botar assim, a distância não vai ser isso tudo, ó. Essa raiz quadrada imensa, y menos o y do centro ao quadrado, mais x menos x do centro também ao quadrado, tudo isso igual a r. Como é, eu posso pegar essa raiz quadrada e passar para o outro lado em forma de quê? Qual é o inverso da raiz? Potenciação. Muito bem, então fica, olha, y menos yc ao quadrado, mais x menos xc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa daqui é a equação, ó, da circunferência, a equação reduzida dela. Ou seja, se a gente não lembrar da equação reduzida da circunferência, só precisa lembrar dessa ideia do que é a circunferência, que é
a gente até costuma dizer que é o lugar dos pontos geométricos em que a distância entre o centro dela até qualquer ponto da borda é sempre a mesma, que é o raio. Então, você sabendo fazer distância entre pontos, consegue deduzir a equação reduzida da circunferência de boa, viu? Na boa mesmo, tá vendo? Então, a gente já deduziu essa fórmula aqui. Inclusive, ainda percebemos o quê, ó? Que os elementos que estão aqui e aqui são as coordenadas do centro. E quem está depois da igualdade não é só o raio, é o raio elevado ao quadrado, tá vendo? É o quadrado do raio. Então, vamos supor que eu colocasse um caso assim, olha. Dissesse a vocês que eu tinha a circunferência y menos 2 ao quadrado mais x menos 8 ao quadrado, tudo isso igual a 16. Por favor, me digam quais seriam aqui as coordenadas do centro, por favor. Seriam... Desculpa, vai lá. Seria menos 8 e 2. Isso. Só que, nesse caso, ó, percebam aqui que sempre vai... Nem considere esse sinal aqui não, tá? Ó. Não considera ele. Aí você pode botar o positivo, viu? Ó. Então fica, fica 8. 8 e 2. Muito bem, tá vendo? E qual seria o raio aqui? 4. 4, muito bem. Porque o 16 seria o quê? Elevado ao quadrado. Muito bem, tá vendo? Aí o raio seria a raiz dele, 4. Beleza, então com essa equação geral a gente já consegue, essa equação reduzida, desculpa, a gente consegue determinar qualquer coisa dessa criaturinha. Bora ver, acho que eu botei uma questão. Aí o que é que o Enem pode pedir para vocês? Passar, porque essa aqui que a gente aprendeu foi a equação reduzida. Mas ele pode pegar essa equação e abrir, ou seja, resolver, se liguem, resolver esses dois quadrados aqui e transformar na equação geral. Se ele quiser que você transforme da equação geral, ó, da geral para a reduzida é bem simples, viu? Da geral para a reduzida é uma parada bem simplesinha. Por quê? Ó, vamos usar logo o macetezinho. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, analisou a equação geral, porque ela está toda aberta, você já vai começar botando assim, ó, abre parêntese, x, fecha parêntese, quadrado. Já começa assim. Depois, mais y, dá um espaço, que esse espaço tem que ter, viu? Ó, abre parêntese, y, fecha parêntese, quadrado. Tudo isso já vou botar igual. Aí, o que eu vou fazer? Se eu tiver qualquer número que não tenha letra, eu passo para o outro lado. Nessa equação geral, eu tenho alguém que não tem letra. Menos 5. Aí, quando eu passo ele para o outro lado, ele passa como? Mais 5. Muito bem, tá vendo? Aí, agora o que eu vou fazer? Tá vendo aqui nessa parte do x? Eu vou analisar quem tem x. Agora, cuidado, não é x ao quadrado. É quem está com x, ó. Quem está com x é o menos 4. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse número daqui e já vou dividir ele por 2. Quando é que dá? Quanto é que dá menos 4 dividido por 2? Menos 2. Aí aqui dentro já vai menos 2. Vê se vocês entenderam isso. Ó. Menos 2. A mesma coisa ali. Ó. Vou procurar quem só tem y. Quem é que só tem y aqui? Ó? Menos 8. Muito bem. Aí eu vou dividir esse cara por 2. Ó. Dividir esse cara aqui por 2. Menos 8 por 2. Menos 4. Muito bem. Aí agora se liguem, ó. Então, seguimos todos os passos, mas é aqui que a gente não pode errar. O que a gente precisa fazer agora é pegar esses números que estão aqui dentro e botar eles aqui do outro lado para balancear. Só que aí eu vou colocar eles elevados ao quadrado. Por exemplo, aqui não era, eu não botei o 2, então eu preciso somar isso aqui com 2 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, somar com 4 ao quadrado. Porque aqui agora eu determinei a equação reduzida. Ó. Então fica assim, x menos 2 quadrado mais y menos 4 quadrado igual a... Quanto é que dá essa bagaceira toda aqui? 5 mais 4 mais 16. Que dá 25, né? Ó. Yes. Aqui, ó, equação reduzida. 25. Pode botar isso logo 5 ao quadrado, né? Isso, muito bem.
Daí já seria o raio. Porque daqui, me digam aí, qual seria o centro, as coordenadas do centro e qual seria o raio? O coordenado seria 4 e 2. No caso, 2 e 4, né? Porque 2 e botei o X 4, figura. realmente. E o raio? Seria 2 e 4. Isso aí. E o raio? Qual seria o valor do raio? Ah, o 5. Muito bem, tá vendo? Porque com a geral a gente não consegue determinar isso, mas com a reduzida sim. Bora ver se vocês entenderam legal. Como é que eu faria aqui com essa equação? Começa com x mais dentro dos parênteses elevado ao quadrado, mais Isso. y dentro dos parênteses ao quadrado. Aí a Igual a? gente igual a 0. A 1, desculpa, menos 1. Isso, muito bem. Agora, Agora pega o menos 2 e divide por 2. isso que dá quanto? Menos 1 e coloca junto com x. Aí o menos 6 por 2 e bota junto com y, que vai dar menos 3. Perfeito. Aí para balancear. A gente pega 1 e o 3 e bota no outro lado só manda ao quadrado. Muito bem, olha. Tá vendo? Eita, no quadrado. Eu botei ao cubo, não sei por quê. Beleza, então fica, ó, x menos 1 quadrado mais y menos 3 quadrado, disso igual a quanto? A menos 1 mais 9. Pronto, que dá 9. Coordenadas do centro e o valor do raio aqui. Vai ser 1 e 3. Muito bem. E o raio? 3. Muito bem, tá vendo? Povo, é isso. Aí por hoje eu vou liberar vocês, tá? Vou liberar vocês, porque hoje eu tenho que descansar mais um pouquinho, porque ontem eu não consegui dormir quase nada. Eu estava com minhas pernas que eu não. Ei, real, eu tava com meus pés que eu não aguentava, cara. Aí não dormi bem, não vou negar, não. Doendo muito os pés, acredita, gente? Doendo muito mesmo os pés. Acho que é porque eu fiquei muito tempo em pé, sabe? Sei lá como foi, velho. Aí hoje eu vou ver se eu descanso mais um pouquinho. Ah, isso, gente, ó. Ah, não vou liberar a lista hoje ainda não, tá? Eu tinha liberada, mas eu vou tirar lá. Aí quando a gente terminar essa parte toda é que eu libero para vocês, beleza? Então é isso, beijo. E a gente se vê na próxima, viu? Tchau. Tchau, Fabrício. Cheiro. Bom descanso para vocês.